sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativem o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza? E ó, tem jogos muito importantes hoje aí. Eu vou dar algumas dicas para vocês estarem apostando lá na 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Temos hoje Corinthians e Liverpool pela Libertadores, Atlético Mineiro e Libertad, jogo válido também pela Libertadores, São Paulo e Tigre pela Sul-Americana e Red Bull Bragantino e Clube Taquari também pela Sul-Americana. Tem vários outros jogos rolando, competições internacionais. Dá uma olhadinha lá e comece a apostar, beleza? Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra FUTEBOLACO, com T mudo e CO no final. Se for seu primeiro depósito, eles dobram o valor. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Clica lá, se cadastre e comece a apostar. E de quebra, vocês ainda fortalecem o nosso trabalho. Beleza? Bom, vamos começar aqui trazendo algumas informações de mercado para vocês esse vídeo. Basicamente, a gente vai trazer algumas movimentações. Beleza? Primeiro, vamos falar de dois jogadores meio-campistas. O Vasco e a torcida quer muito aí esse meia para ajudar. Janela internacional fechou. Só podemos contratar hoje dentro do mercado brasileiro. Começou a se especular o nome do meia Luan Dias, camisa 10 do Água Santa, que está disputando a final do Paulista contra o Palmeiras, venceu inclusive o jogo de ida por 2-1, o gol da vitória do Água Santa é a metida de bola do Luan Dias para o Bruno Mezenga, que inclusive foi anunciado já ontem como atacante do Santos, ele e o lateral esquerdo do Água Santa, que me fugiu o nome, os dois estão indo para o Santos. Foi ligado o nome do Luan Dias ao Vasco, do Botafogo e de algumas outras equipes. O companheiro Marcos Jacobs, do Detetive Vasco, entrou em contato com o agente do jogador e ele falou que, olha, não tem nenhuma proposta da equipe do Vasco. O nome dele está sendo ligado a várias equipes, mas o Vasco não procurou o jogador. Então, para quem vê o nome do Luan Dias como um bom nome, ele tem 26 anos de idade, já faz 27 nessa temporada e só jogou por equipes pequenas em sua carreira. Enfim, tá feito aí o registro. Muita gente voltou a falar o nome do meia Matias Rojas ontem, porque ele meteu um baita de um golaço, até viralizou em algumas redes do Vasco aí, diante do meio de campo, contra o Nublense pela Libertadores. Um golaço mesmo. E o paraguaio é um jogador que está no radar do Vasco desde o início da temporada, sendo que a janela internacional está fechada, como eu mencionei para vocês, fechou segunda-feira. Futuramente, na janela de julho, caso o Vasco tenha interesse ainda, o jogador não se acerte com nenhum outro clube, ele poderia vir na outra janela, tá? Por agora, não tem como contratar o Matias Rojas, a janela está fechada. Então, estou só esclarecendo algumas especulações aqui de mercado. Sobre o volante, o Vasco ainda busca um jogador ali para primeiro volante. Já sabe que o Andrei mete o pé para o Chelsea dia 1º de julho. E um jogador que o Vasco tentou abrir negociações foi o volante Hércules do Fortaleza. Mas a pedida do Fortaleza pelo jogador é muito alta. Para vender 50% dos direitos econômicos, eles pedem 4,5 milhões de dólares. O Flamengo também abriu negociações com o Fortaleza pela venda do João Gomes. O Flamengo ainda está atrás de um jogador dessa mesma posição. O Hércules, inclusive, meteu gol na partida anterior do Fortaleza. Um jogador realmente muito talentoso, jovem, acho que ele tem 22 anos de idade, mas os valores assustaram tanto o Flamengo como o Vasco. Então a situação do Hércules hoje dentro do Vasco é descartada. Vamos falar do meia Laranjeira. O jogador acertou com o Remo e vai jogar por lá. O Vasco fez o anúncio oficial ontem e o Remo também fez o anúncio oficial hoje. Com isso, o Laranjeira não tem mais vínculo com o Vasco. Ele está cedido até o final do ano. Quando acabar o seu contrato, é justamente quando encerrar o contrato dele com o Vasco da Gama. Ele teve uma renovação de contrato em abril do ano passado, estendendo até o final desse ano, mas infelizmente o Laranjeira foi um jogador que já vai fazer 24 anos de idade, assim como o Ulisses, dois casos que eu acho particularmente meio estranhos,
que vêm tendo seus contratos renovados e não são utilizados. O Ulisses foi emprestado ao Vila Nova com opção de compra e ainda tem mais um ano de contrato com o Vasco para outra temporada, tá bom? O Laranjeira não. Acabou no empréstimo, ele não volta para o Vasco não tem mais interesse nele. E aí cabe ao Remo ficar com ele ou liberar o jogador e ele ficar livre para acertar com uma outra equipe, beleza? Vamos virar a chave agora, porque ontem nós tivemos aí o anúncio, ou melhor, a apresentação oficial do nosso novo reforço, Juan Cruz, que veio da equipe do Santos. O jogador chegou, já fez gol no amistoso contra o Tupi, jogou 15 minutinhos ali e marcou um golzinho. E o Paulo Brax vai apresentar o jogador com muito entusiasmo. Segundo ele mesmo próprio vai dizer na sua apresentação, de que ele não quer mais que o jogador saia do Vasco. A intenção do Vasco é comprá-lo após o empréstimo. Com vocês, o Paulo Brax aí fazendo a apresentação do seu novo reforço. Apresentação do Juan Cruz, nosso 14º reforço do ano. O Juan chega ao Vasco com um contrato de empréstimo até o final do Brasileiro, da Série A, até o final do ano, na verdade, como opção de compra. E já falei para ele, eu não quero que ele volte. Então, a gente acredita muito nesse jogador que vem para compor o nosso elenco como posição de centroavante, no ataque, mas ele veio contratado como centroavante. Um jogador que a gente já monitorava e surgiu a oportunidade de trazer, então eu fiquei muito satisfeito em poder tocar essa negociação, ligar para o Juan, agradecer ao Santos também pela lisura no negócio e a gente poder apresentá-lo. Já treinou, já fez gol em jogo treino, está pronto para jogar, está no bid, e que seja, Juan, um ano de muito sucesso para você e para nós aqui no Vasco, dentro desse processo de reformulação, de montagem de elenco que a gente começou em janeiro. Seja muito bem-vindo. Bom, vamos virar a chave agora, vamos ouvir o próprio Juan. O Juan vai começar a coletiva falando sobre os seguintes temas. Primeiro, ele explica essa mudança de nome, ele é contratado como Juan Seco. E ao chegar no Vasco, o Vasco o anuncia como Juan Cruz, Seco é apelido. Eu vou deixar com vocês o próprio Juan explicando e o porquê que ele pediu para trocar de nome. E também ele comentou sobre as suas referências na posição. E aí ele vai aproveitar e emendar e vai falar como ele enxerga essa briga pelo comando do ataque com o Pedro Raul. Então, primeiramente falando sobre o meu nome, né? Era Juan Seco. Tem dois motivos, na real. O primeiro é que eu sou de um bairro chamado Cajueiro Seco, lá onde eu moro. E o segundo motivo é que eu tinha um treinador no Santos, eu tinha um porte magrinho assim, e ele me chamava de Seco. E acabou pegando esse apelido lá em Santos e ficou, só que eu prefiro que me chame pelo meu nome, Juan Cruz. Então, sobre estar aqui no Vasco, para mim é uma honra estar vestindo essa camisa onde passaram tantos ídolos, grandes atacantes como Dinamite, Romário, Edmundo, o próprio Juninho Pernambucano, que é da minha terra, e eu tô feliz demais em estar aqui. Bom, cara, eu vim para jogar, vim buscar meu espaço, só que a gente sabe que aqui tem um Pedro Raul e espero ajudar ele me ajudar. A gente sabe da qualidade dele, é indiscutível isso, até pela temporada passada que ele fez. E dentro da minha versatilidade, sem problema nenhum, acho que a gente pode jogar junto também. Quem sabe não, isso aí fica a critério do professor Barbieri. Bom, para finalizar, 3 temas e a gente encerra. Ele vai comentar a importância do seu gol no jogo treino contra a equipe do Tupi. Ele vai comentar também sobre essa questão de apenas Vasco e Cuiabá serem as únicas equipes aí só jogando o Campeonato Brasileiro. Outras equipes têm outras competições disputando simultaneamente. E o Vasco é uma equipe em reconstrução. Se isso é um ponto positivo, como é que ele enxerga o Vasco entrando para esse brasileiro. E aí ele finaliza sobre o trocadilho do seu nome com o Vasco, né? Juan Cruz, Cruz de Malta, Cruz Maltino, né? A gente tem essa honra de ter a cruz e o Juan vai levar a própria cruz no seu nome agora aí, como é que ele enxerga essa ligação do nome dele com o Vasco da Gama. E ele fala também sobre as suas características e como elas podem encaixar com Pedro Raul. Segundo o Juan, ele e Pedro Raul podem perfeitamente
jogarem até juntos. O Juan, além de jogar de centroavante, ele sabe jogar de ponta, apesar de ser um jogador alto, 1,86m ou 87, ele é veloz, tá? Ele joga também de um meia armador ali, encostando no atacante. Então, com vocês, o Juan comentando essas situações. Sobre o meu gol ali, né? Eu acabei jogando ali pouco tempo, acho que eu joguei 15 minutos do amistoso, ainda consegui marcar meu primeiro gol. Querendo ou não, mesmo sendo amistoso, foi um grande cartão de visita. E, claro, agora com o meu nome oficial, eu espero fazer uma ótima temporada aqui no Vasco e ajudar a equipe. Bom, pela grandeza do Vasco, é óbvio que a gente quer estar disputando grandes competições, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, mas infelizmente não ocorreu bem. Então, no Brasileiro, acho que a gente está montando uma boa equipe, desse novo projeto da SAF aí. A gente vem bem forte para o Brasileiro e claro que a gente almeja o título. Vamos brigar para isso aí. Bom, sobre o meu nome, é bom ter essa ligação aí, né? A Cruz de Malta aqui. E eu espero que dê certo, né? Agora vestindo essa camisa, para mim está sendo uma honra. E sobre minhas características, quem me conhece sabe que eu já atuei no Santos, também atuei na ponta, fazendo um falso 9 ali mais recuado, jogando de meia. Então, com certeza, eu acho que, na minha opinião, daria certo sim, jogar o lado do Pedro Raul, que é um atacante de muita qualidade, e juntos a gente vai ajudar o Vasco. Bom, galera, então é isso. Assim encerra a nossa primeira edição do dia. Logo mais eu chego com a nossa segunda edição. Hoje, às 8 horas da noite, estarei ao vivo lá no Futebolaço Podcast. Nossa convidada de hoje é a jornalista e repórter da TNT Esporte, a Aline Nastari. Beleza? 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta, nós estamos junto. Valeu, fui!